Oi, Mel. Oiê! Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Deixa eu dar uma Massa. arrumada aqui. Pronto. E aí? Primeiro, obrigado por aceitar nosso convite, vindo participar desse projeto poxa, tem uma galera tão legal tem colado. Eu falo com o Rodolfo, que legal que o pessoal tá vindo trocar ideia, tá vindo bater papo, falar sobre o mercado da música, falar sobre outras coisas que envolvem a música. Então eu queria te agradecer, né, nesse primeiro ponto aí, por estar aceitando esse nosso convite. Valeu pelo convite, fiquei super feliz também. Tá sendo importante, interessante a gente fazer essa troca nesse momento, eu acho massa. Legal. Bom, para o pessoal que não te conhece, que estava aqui vendo as notícias, se que você quiser fazer uma apresentação sua, rápida, enfim, se apresentar para o pessoal, prepara. Beleza. Bom, sou Mel Duarte, eu hoje atuo no cenário da literatura independente. Eu faço parte de uma coletiva chamada Slam das Minas SP, que é uma batalha de poesia voltada para o gênero feminino e para pessoas não binárias e homens trans. A gente já existe há 4 anos. Já fiz parte de outros coletivos também, mas hoje no momento estou brincada com as meninas. Além disso, eu tenho 4 livros publicados, tenho um trabalho bem consolidado com o slam, que é essa pegada da poesia falada mesmo. E no final do ano passado, eu lancei um disco de poesia falada também. Então, na verdade, o meu eixo de trabalho é a palavra e dentro dela eu vou ocupando vários espaços aí onde eu vou me reconhecendo, onde eu sei que dá para atuar. A arte é uma só, né? No fundo. Exatamente. Bom, legal. Então vamos falar um pouco sobre o seu trabalho musical, começar por aí, Massa. para entender. Em agosto do ano passado você lançou o seu primeiro álbum de estúdio, né? Primeiro álbum de fato chamado Mormaço, entre outras formas de calor, que Isso. propõe o formato spoken, que a gente vai até falar sobre isso, que eu acho super interessante. Aliás, várias referências que eu tenho e que eu quero até falar com você. Massa. Já faziam isso nem tinha nome de spoken, talvez. E também foi a primeira poeta negra brasileira a lançar um disco de poesia falado. O álbum é uma imersão ao universo do amor e do afeto. E o projeto mescla no palco, não exatamente agora, mas enfim, uma performance, música, ritmo e poesia, acompanhada por uma banda com direção da atriz, cantora MC Dani Nega. Inclusive, eu vou fazer uma pontuação. Fui ver os créditos do seu álbum, vários conhecidos ali. Eu imagino. Toco com ele, gravei. Que O massa. Dia da produção musical, bem legal. Também tiveram algumas participações especiais, né? A Bia Ferreira, a Nina Oliveira e do rapper Amiri. Trazendo esse contexto todo, primeiro ponto, antes de falar, a minha pergunta central é sobre 2020. Bom, você lançou um álbum em agosto, tudo bem que já tem algum tempo, né? Mas a gente sabe que a maturação de um álbum, o trabalho que você consegue fazer com um álbum, pelo menos 1 ano, o ideal 1 ano e meio, 2 anos de um álbum que veicule bastante. Em relação a show, a divulgação, a desdobramentos desse álbum como um todo. Imagino que alguns planos para 2020 foram alterados, mudados. Sim. Então eu queria saber como é que estava essa toada toda desse movimento, desse processo pós-álbum, pós-primeiro álbum, essa nova relação com a música, e o que mudou nos planos de 2020. Massa. Então, é isso. A gente lançou em agosto. Em setembro eu fiz o primeiro show do disco. Eu fiz um show no Sesc. E aí, em outubro, eu fui pra fora trabalhar com outras coisas e consegui fazer também apresentações do disco em Portugal e na Espanha, em Madrid. E aí, o 4º show do disco foi na Parelha Luzia, que é um espaço muito foda também, um quilombo urbano que a gente tem aqui. E o 5º foi dentro do Festival Batuque, que acontece no Sesc Santo André há muitos anos, é um festival de rap muito foda. E a gente conseguiu inserir o Mormaço lá. Então, assim, eu fiz 5 shows. O primeiro foi realmente o maior show com banda, do jeito que eu queria. Os outros eu fui adaptando, né? Quando eu fui pra fora eu tive que fazer sozinho, eu mesmo era DJ e tudo bem, deu certo. Então a gente estava entrando no ritmo de fazer contratações, de encontrar espaços, de entender como funciona isso também, porque eu sei que pro meu público eu também não posso fazer um show num lugar que de repente o ingresso seja muito caro. Não vai fazer muito sentido, então como encontrar parcerias também e que eu consiga pagar minha banda para tocar comigo. É totalmente diferente planejar
um show de música do que planejar uma apresentação de poesia, por exemplo, né? Porque são outras coisas. Então a gente estava entrando nesse fluxo de entender como funciona e de conseguindo as nossas apresentações. E daí, obviamente, começo do ano, janeiro, a Dani Nega maravilhosa aí, ó, incrível. No janeiro a gente já sabe que é daquele jeito, aí vem carnaval, aí eu tava feliz, nossa, março vai chegar, mês das mulheres, né? Né? É aquela desculpa que todo mundo adora, tal, não sei o que lá. Março começou devagar e de repente não deu tempo de fazer nada. Assim, quando eu tava iniciando as negociações, agendando alguns shows pro primeiro semestre, tudo veio abaixo, assim, e aquele desespero de tipo, meu Deus, como eu faço agora, né? Porque era justamente, eu estava contando com esse ano para conseguir divulgar o disco, para conseguir fazer ele rodar, né? Assim, a gente conseguiu até bastante shows, mas final de ano tem muita coisa acontecendo também e tal. Então eu tava me planejando para conseguir fazer durante esse ano. E cá estamos nós, né? Então, assim, fiquei triste, não tem como. Mas por hora eu tô aproveitando para organizar outras coisas também, não só do disco, mas da minha carreira, para quando poder voltar, tentar voltar com tudo um pouco mais andado mesmo, assim, um pouco mais organizado. Mas o que me aflige um pouco é porque eu não sei quando de fato as pessoas vão voltar a frequentar shows, quando a gente vai conseguir de fato se aglomerar mesmo. Então, estamos aí, né? Tentando entender. E legal, falando um pouco sobre esse termo em inglês, a gente, tudo bem, é o termo que é usado spoken, mas a gente pode traduzir como música falada, talvez, né? A gente usa spoken word, que é palavra falada, na verdade, né? Palavra falada, sim, exatamente. Tem um lance muito legal de um cara, não sei se o pessoal que está acompanhando conhece, chama Jill Scott Heron, que ele é enfim, ele é um dos precursores do hip hop, na verdade. Na verdade, a ideia dele era fazer críticas, era muito boa, enfim, ele era um ativista do movimento negro também, e ele fazia com uma... Só que o Jill Scott tinha uma carreira que tinha tanto as músicas cantadas quanto as músicas faladas, mas ele que começou essa coisa, né, não sei se foi ele que começou exatamente, mas ele que talvez difundiu esse spoken word, assim, de uma forma, até deve saber que eu, difundiu de uma forma bem grande esse novo tipo de ouvir música, né, tipo de música. E realmente eu fiquei pensando aqui e eu não estava conseguindo lembrar muitas referências nacionais que fazem isso. Por exemplo, tipo, exatamente, o Jill Scott para mim é uma referência daquele anos 70. Sim. Do hip hop, mais ou menos o spoken word talvez tenha traçado esse lado, né? Que foi direto pro hip hop, pro rap. Mas né? Na verdade eu compartilho com vocês. Eu acredito que o Jill Scott ele trouxe uma visibilidade para o uso da palavra nessa forma que talvez antes as pessoas não conheciam. Mas se a gente for pensar de fato no que é o spoken word, na verdade algo que já vem de muito tempo antes, né? A gente está falando dos nossos ancestrais, a gente vai falar dos griots, a gente vai falar, pensando aqui no Brasil, do povo nordestino que faz brincadeira com as palavras já há muito tempo, e aí depois isso tudo vai tomando um outro formato. Então é claro que no começo de tudo a palavra ela já faz parte da vida há muitos anos, né? As pessoas contavam suas histórias e passavam ensinamentos e coisas à frente com a sua forma de falar. E aí depois também vem os movimentos sociais nos Estados Unidos. A gente vai ter outras pessoas que estão num palanque se posicionando com a palavra de uma forma que afeta as pessoas simplesmente pelo jeito que aquelas pessoas falam. Então acho que tem todo um processo onde a palavra foi se encaixando até chegar na música e ser utilizada hoje dentro dela e com esse formato, com esse nome que a gente dá. Mas isso, eu acredito que até mesmo a própria nomeação é algo muito mais novo do que a utilização do termo em si, né? Exatamente. Até a pessoa fala, nossa, repente, super brasileiro. Sim, é muito louco. O repente, ele ainda tem uma rítmica muito característica, né? Mas, muito característica. Pode ver, tem gente que pessoas que têm o discurso na ponta da língua, seja pro bem, seja pro mal, eles têm um ritmo muito bom de fala. Tem um ritmo muito bom. Então você pode ver vários políticos que discursam, a galera fica fazendo umas brincadeiras de colocar umas harmonias atrás, enfim, da movimentação sonora. E é interessante porque é cabível, né? Mas legal. Até perguntaram aqui se tem alguma referência feminina da época de spoken word. Eu não sei, porque eu conheço pouco
poucas, de fato. Eu conheço o Jill Scott. Aqui no Brasil, pensando em Sem Seu Repente, que eu acho que é uma coisa até à parte, Sim. eu não sei quem, sabia? Não sei se você tem alguém aí Então, aqui no Brasil a gente tem realmente poucas pessoas que circulam dentro dessa linguagem, assim. Pensando lá fora, eu conheço o trabalho da Ursula, esqueci o sobrenome dela, Ursula Hooker, se eu não me engano, que é uma mulher que faz um trampo só de spoken word, assim, ela tem discos fodas, é muito foda a ideia dela. E é uma mina preta, só que é isso, ela tá lá fora, então é outra estrutura, é outra forma de se comunicar. Quando eu comecei a procurar aqui, uma das pessoas que eu convivo muito, que eu acompanhei o trabalho, acompanho, é a Roberta Estrela Dalva, que foi quem trouxe o movimento do slam aqui para o Brasil. E a Roberta tem um projeto parecido com... Parecido não é um projeto de spoken, mas é spoken com blues. E é um projeto específico que ela vai e apresenta. Não existe um outro trabalho como um disco, alguma coisa assim que ela tenha lançado. Então, quando eu comecei a procurar as referências, eu acabei procurando muito nas pessoas dos slams, dos saraus, as escritoras que eu conheço, que me acompanham. Porque, de fato, para não dizer que não, eu conheço o trampo da Sandra X, que trabalha muito com poesia falada, mas é com música eletrônica. Então, também entra num outro lugar. Do tipo de trabalho que eu fiz, perguntei para muitas pessoas, pesquisei muito e não encontrei absolutamente nenhuma referência, assim. Olha, tem esse disco dessa outra pessoa para eu te apresentar, nacional. Então, foi aí também que eu entendi, tipo, nossa, realmente é o primeiro disco, então, desse formato. Se eu for pensar dentro do âmbito que eu trabalho, é muito louco isso, né? Assim, foi um desafio muito doido. Eu vi o Caco Pontes aqui, é outra pessoa incrível, que tem vários projetos foda com poesia. Eu acho que a gente vai encontrando várias pessoas, mas principalmente mulheres. E ter uma mulher preta que fizesse isso, assim, também pra mim era muito importante encontrar essas referências, assim. E acho que agora estou começando a pipocar mais, estou vendo que mais pessoas ficaram animadas com a ideia, sei que outras pessoas vão lançar discos. Que legal, que legal. Massa, Mel, que bom, né? Que rolou, né, essa onda, né, essa influência na galera. Outras pessoas que têm esse trabalho também querendo começar a fazer coisas do gênero. Sim, você tem falou que ser. Slam, a gente podia puxar um pouco para esse lado agora. Você é uma das fundadoras do Slam aqui de São Paulo, Slam das Minas, que, pelo que eu sei, foi criado em meados de 2016. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre o Slam, sobre essa história de como foi criado tudo isso. E que você também faz uma atuação 360 lá, que eu sei. Que não, Sim. Produtora cultural. E esse termo ele é bem vasto. Assim, de falar. O que é produtora cultural? Fala assim, olha, não existe uma definição em uma frase. Existe. E aproveitando o gancho, vocês estão preparando alguma atividade para esse período de isolamento e quarentena? Algo online ou não? Enfim, queria saber um pouquinho mais. Certo, massa. É isso, o Slam das Minas já existe há 4 anos. Na verdade, nós somos em 4 e todas somos linha de frente, assim. A gente se divide em algumas funções específicas, porque a gente entende que cada uma também tem uma maneira melhor de se trabalhar com certos lugares. Então, você negocia melhor cachê, então vai você cuidar disso. Você negocia melhor espaço, você negocia melhor com os artistas. Então, a gente também dá uma organizada nesse sentido. Mas como o Slam das Minas é uma batalha que acontece de forma itinerante, a gente não tem um local fixo. Então, todo mês, ela sempre acontece uma vez por mês. A gente acaba tendo que procurar espaços e pessoas e, assim, a gente sempre tem alguma mana para lançar um livro e sempre faz um pocket show. Então, é uma atividade cultural de um dia que dá um puta trampo para a gente conseguir organizar para fazer ele acontecer direito, a depender principalmente dos espaços que a gente consegue, assim, né? A gente não tem um patrocínio fixo e nenhum tipo de ajuda financeira. Então, até para conseguir as participações e tal, é muita treta, assim. A gente vai tentando encontrar várias parcerias no meio desse caminho, o que é ótimo, porque tem dado certo. É claro que se a gente tivesse um apoio, com certeza dá para fazer um trabalho, né, bem maior. Mas dessa forma... Galera que faz as pontas aí, com os apoios. É isso, liga a nós. A gente também se inscreve em muito projeto, né? Então é um lugar onde a gente entende que talvez a gente consiga aí pegar uma verba de volta para fazer o nosso trampo rolar. Então, no Slam, a gente acaba sendo linha de frente nesse aspecto, assim, de todas as formas. Organizar, pensar em como vai ser a edição, quem a gente vai chamar, como a gente vai produzir. Quando a gente chega no lugar, chegar às vezes com 2, 3 horas de antecipação, porque tem N coisas para se cuidar, equipamentos públicos
tem muitos, mas muitos também são precários, então a gente tem que se preparar com certos tipos de equipamentos e questões para lidar ali naqueles espaços. Então, cada vez é um desafio novo, mas isso fez a gente circular bastante, conhecer muitos lugares e dessa forma também agregar muito público. Hoje o Slam das Minas SP, além de ter um público muito grande, a gente já conseguiu fazer muitas atividades diferenciadas, pensando na palavra, mas não especificamente só no slam, não só na batalha de poesia. Eu acho que isso é muito bacana, assim, a gente tem um pensamento muito grande, que a gente não precisa ficar só concentrada no formato de batalha. Não é só porque a gente é um slam que a gente tem que só fazer isso. A gente pode fazer N coisas, a gente pode ocupar vários espaços e conseguir parcerias com várias pessoas. Então a gente bate na porta de um monte de gente. Oi, eu tenho uma ideia, então, você não quer apoiar a gente com tal coisa? E vai dando certo, aos poucos vai dando certo. Tem que ser cara de pau nesse meio também, senão o negócio não anda, assim, né? E agora, nesse momento... Palavras que tem que estar próximas, pelo menos, né? Sim, não tem como. Se você trabalha com produção, saiba que cara de pau tem que ser uma coisa que, sabe, tem que estar na sua vida, porque senão você não vai conseguir muitas coisas. Não tem que ter medo de ouvir, não. A gente sai fazendo convites e propostas mirabolantes para várias pessoas e muitas delas viram assim. A gente mesmo olha e fala, tá vendo? Quem não chora não mama, vamos tentar. Então isso tem enrolado bastante com a gente. E nessa quarentena a gente está fazendo um quadro chamado Cozinhando Ideias. Toda quarta-feira, lá no IG do Slam, @SlamDasMinasSP, a gente está entrevistando várias mulheres, várias pessoas de diferentes aspectos culturais e com temas distintos também. Então, no mês passado, a gente conversou com a Preta Ferreira, com a Doralice. Estou aqui pelo programa, inclusive. Preta. Massa, querida. maravilhosa. Então, a gente teve conversas incríveis com pessoas que a gente já tinha uma aproximação, mas a gente nunca tinha parado para elaborar uma conversa. E quando isso começa a acontecer, a gente primeiro entende o tanto de gente potente que a gente já sabe que tem ao nosso redor, mas quando a gente joga alguma coisa na mesa e consegue trocar mais com essas pessoas, a gente entende que tem muito potencial junto, então isso tem sido muito legal. E agregando um público diferente também, porque estão sendo discussões bem interessantes. Então, toda quarta-feira, às 8 horas, a partir dessa semana a gente começa com as novas convidadas e... Pode falar. Começa amanhã. Ou começa... já teve mês passado. Já tá rolando. Tá rolando toda quarta. Então, amanhã já tem mais uma outra conversa. E de sexta-feira a gente está fazendo um sarau também, às 8 horas. Quem quiser entrar é só chegar e a gente vai convidando as pessoas e vai todo mundo declamando. Tá sendo bem legal. Que legal. São novas formas aí de fazer a coisa continuar, né? A gente não pode parar de produzir. A distância só mudou o modus operandi, mas não a essência de cada trabalho, imagino. Exatamente. O das Minas ganhou nome nos últimos anos. Bastante, aqui em São Paulo, pelo menos, bastante gente conhece, bastante gente acompanha. Parabéns pelo trabalho aí. Valeu. Então agora a gente já falou da sua parte musical, já falou da sua parte produtora cultural. Então a gente fala da sua parte agora, que eu acho que talvez seja o que você, posso estar enganado, né? Que você carrega mais tempo como atividade, que é a parte como escritora. Em 2016 você foi destaque no sarau da abertura da Flip e foi a primeira mulher a vencer o Rio Poetry Slam, o campeonato internacional de poesia, que integra a programação da Flup. Em 2017 você foi convidada a representar a literatura brasileira no Festival de Literatura Luso-Afro-Brasileira, Festival TAG, em Luanda, Angola. Enfim, toda essa sua experiência que a gente está falando aqui, eu dei essa mini bio da sua parte como escritora, para dizer que percebe-se que você é uma pessoa muito ativa na parte da criação, de fato. Seja escrita, seja na parte da produção, que a gente tem que ser criativo também, seja na parte da música, porque também a música vai estar envolvida com a escrita e quais caminhos vão surgir daí. E falando um pouco sobre o processo criativo, que é um grande tema aí para muita gente que está na quarentena, muita gente que trabalha com música e arte em geral. Queria saber de você como é que foi o primeiro impacto desse processo criativo como um todo, em relação à quarentena, ao isolamento que a gente está vivendo. Se isso tem impactado de forma positiva ou negativa, as pessoas conseguem criar mais, né, na quarentena, e num mundo catastrófico e caótico. É difícil. Criam mais no caos, pessoas que criam menos, né? Então eu queria saber como está para você. E se você tem uma dica pessoal
já que você tem essa experiência de criação, eu acho que também a criação também não é só, né, uma inspiração, acho que tem uma prática e tem um comprometimento com isso. Queria Sim. que você contasse dessa parte pra gente. Tá, começando desse momento de como está sendo esse processo agora, é realmente um processo, para mim está sendo um processo muito estranho. Não é um momento que tem me dado muita inspiração e mesmo a respeito do que a gente está vivendo, eu não consigo escrever muito bem sobre isso, assim. E na verdade, quando eu falo escrever, é escrever para os outros lerem, porque para mim eu escrevo. Eu estou sempre praticando a minha escrita, mas sem uma cobrança de que eu preciso chegar em algum lugar ou que aquilo tem que se tornar um material para alguém, para ser publicado. Eu estou escrevendo só para colocar os meus pensamentos, os meus anseios, angústias, e dessa forma ir aliviando um pouquinho as coisas que eu sinto, assim, mas sem ter obrigação de criar algum material. Quando isso tudo começou, no primeiro momento eu sou muito workaholic, assim, eu trabalho muito, eu sou mega organizada com as minhas coisas, eu sou muito chata. Porque se você pisca, você perde uma informação, você perde um trampo, você perde uma mensagem e você perde uma oportunidade. Assim. Então eu tô o tempo todo muito ligada nas minhas coisas. E aí eu pensei, nossa, eu vou aproveitar para fazer isso, para fazer aquilo, para quando isso acabar eu já sair com tal coisa pronta, não sei o que lá. Mentira, não consegui fazer nada. Me desiludi logo na primeira semana porque eu vi que não ia ser desse jeito. Então, Porque eu acho que a gente se cobra tanto também nesse lugar, né, de produzir, e porque a gente nunca tem tempo. Então, quando você vê uma oportunidade de tempo, você fala, nossa, então eu tenho que pegar ela e tentar fazer com que eu aproveite esse momento para fazer as coisas que eu ficava reclamando que antes eu não tinha tempo para fazer. Então, eu tô muito tentando equilibrar essa balança, que é super complicado isso de entender que, tudo bem, tem coisas que eu falava que eu não tinha tempo, então eu preciso entender quais são e me organizar com elas. E entender que também ter esse tempo agora é para eu curtir outras coisas as quais eu não conseguia porque eu não tinha tempo, assim. Então não ficar me cobrando tanto nesse aspecto. Eu não tô tendo muita inspiração, o que eu tô fazendo mais é ler do que escrever, na verdade. Eu escrevo meus pensamentos, as minhas coisas, mas tenho lido muito mais porque isso é uma das coisas que eu me cobrava muito, porque eu não conseguia ter tempo para ler. Quando eu parava para ler no trânsito das coisas, eu dormia de tão cansada que eu estava, então eu nem prestava atenção direito às vezes na leitura que eu estava fazendo. Então agora eu tô conseguindo parar um tempão, sentar, ler, fazer anotação, pesquisar nome, palavra, coisa que eu não conhecia, e isso é muito legal, porque você vai mergulhando em outros lugares, isso vai te dando vocabulário, isso vai te dando outras referências para você voltar e escrever, então isso tem me ajudado bastante, mas não na cobrança nesse lugar de material, sabe, que eu preciso entregar depois da quarentena, assim, isso eu já entendi e tô tentando me manter um pouco mais equilibrada nesse aspecto, assim, senão a gente fica doido também. O artista, acho que a gente entra num lugar de querer aproveitar as coisas, mas se a gente não para olhar como a gente está organizando os nossos tempos, a gente no fim não faz nada e acha que está aproveitando, mas não está. Porque é muita informação o tempo todo. Então também poder desligar um pouco, poder olhar para sua casa, para suas coisas de uma outra forma, eu acho que isso vai dando um acalento no coração, isso vai ajudando a gente a refletir sobre o momento que a gente está passando. E aí, quem sabe, daqui a um mês eu consiga escrever sobre isso, sabe? Assim, mas agora não está sendo o momento. talvez saia de uma forma até mais espontânea, né? Um acúmulo de informação, né? É muito interessante. Eu fico imaginando isso no meu processo de produtor musical, que é mais ou menos quando eu estou escutando muita música, é quando eu consigo criar coisas interessantes, porque é muita referência na cabeça, né? Muita coisa acontecendo. Imagino Sim. que, não sei se na leitura e na escrita, mas imagino que tenha uma correlação aí. Não, com certeza, ajuda muito, assim. Eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar esse momento para ver as coisas que a gente curte, para ouvir. Quantos discos eu não fiquei de ouvir e não ouvi no meio da minha correria e agora eu parei, tipo, salvei todos na minha playlist e falei, vou ouvir os discos com calma das pessoas que eu quero ouvir, sabe, assim? Acho que é importante. O que você achou sobre a vitória da Thelma ontem no BBB 20? Nossa, não sei. Oi! Salve, nossa, tô vendo uma galera, que legal entrando aí. Oi, gente. Tem essa pergunta, não é tanto o nosso tema, mas se você quiser responder, tá bom. Eu acho que assim, mais uma preta milionária, que a próxima seja eu. É isso aí. Mas poucas agora que simples, básico. Você perguntou sobre se tinha alguma dica.
uma das coisas que eu falo em todos os lugares, que para as pessoas que querem escrever e às vezes não conseguem dar uma aliviada no pensamento, a forma como vem a minha inspiração é ouvir música instrumental. Eu escrevo muito ouvindo música instrumental, isso me ajuda bastante, me ajuda a desligar dos pensamentos, porque se eu estou ouvindo uma música que eu gosto, que eu sei a letra, eu me distraio nela, então eu prefiro não ouvir algo que eu gosto, assim, de saber cantar e tal. Eu prefiro colocar uma música instrumental e aí o meu pensamento começa a viajar, os instrumentos sopram várias palavras e me ajuda a fluir. Então essa é uma dica. Nossa, interessante, eu lembro disso quando eu ia, na época de colégio, estudar para as provas, e se eu colocasse uma música que tinha letra, eu não conseguia ler. Não conseguia, porque meu cérebro também não ia, mas se era um instrumental, eu conseguia focar na leitura, escrever, enfim, interessante. Isso faz tempo que eu não faço isso. Então, é um exercício muito bom. Sim, total. E, bom, o seu álbum, né, tem aquela, digamos, mote, pode ser, mas é porque está no release dele principal. Sim. Diz que é uma emoção ao universo do amor e do afeto. Trazendo essa palavra, uma pergunta bem Enem, né? Tendo em vista essa sentença, como que você acredita que o mundo vai ser após esse período de isolamento? E tendo essa visão, assim, desde a forma mais artística, a forma mais realista, crua e nua também possível. Como que eu acredito que vai ser o mundo? Eu posso falar como eu gostaria que ele fosse? Porque olha, eu não sei verdade nenhuma, não sei de nada, gente. Se alguém souber, por favor, me fala, porque eu tô tentando entender o que está acontecendo, o que está para acontecer. Essa pergunta realmente é uma pergunta muito difícil, assim. O que eu gostaria, de fato, do fundo do meu coração, é que finalmente as pessoas compreendessem o que é empatia, o que é praticar a empatia, o que é olhar para o outro, o que é parar de pensar só dentro da sua bolha e entender que nós somos um coletivo, assim, e quanto mais a gente trabalha em grupo, mais as coisas têm a ganhar, mais longe a gente pode ir. Mas, sinceramente, ao mesmo tempo que eu vejo muitas coisas boas sendo feitas, muitas pessoas se mobilizando, eu vejo tantas outras coisas ruins no contraponto que, tipo, eu nunca consigo entender em que momento essa balança, sabe, pro lado do bem, ela vai ficar maior, porque eu não sei, assim, é tanta inconstância, cada dia que a gente acorda a gente ouve uma mensagem nova que me faz desacreditar. Então eu realmente fico muito preocupada nesse sentido, assim, ou eu fico pensando, será que ou as pessoas vão aprender de fato a serem mais gentis, a entender que a gente precisa ser mais cordial um com o outro, ou quando isso voltar, vai voltar muito pior do que já era, não sei. Sabe, assim, então eu fico tendo vários picos de pensamentos e de achismos durante esse processo todo. E resumindo, eu não sei de nada, mas eu gostaria realmente, de fato, que a gente passasse por tudo isso e entendesse o quanto não dá para ser sozinho e o quanto a gente precisa ser mais solidário, o quanto tem muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando o mundo. A gente precisa encontrar um equilíbrio nesse lugar, assim, porque isso não é justo. Então eu espero de coração que muitas pessoas se solidarizem mais, assim, pra vida, sabe? Independente de chegar uma pandemia ou não, assim. Hoje aconteceu uma coisa muito doida, uma vizinha minha, a qual eu não conhecia, tava batendo nas portas aqui das casas pedindo dinheiro para comprar o remédio do neto dela, que tem um problema psicológico super grande, e aí o dinheiro dela ainda não caiu da aposentadoria, e ela falou, ele teve um pico aqui em casa hoje, eu preciso ajudar ele, eu tô pedindo, pelo amor de Deus, dinheiro, sim, e semana que vem eu trago aqui pra você, tá? Pode ficar tranquila. Olhei pra cara dela e falei, moça, não precisa, sabe, tipo, o dinheiro que eu tinha na minha carteira eu dei pra ela, eu falei, vai lá e que dê tudo certo com o seu neto, porque se a gente tá numa situação que é muito louco, assim, meu mundo é existem milhares de outros mundos que eu não consigo nem imaginar. Então, por que a gente não pode realmente se ajudar, né? Mas é muito doido, não sei. Eu fico muito sentida com tudo isso que está acontecendo. Eu não tenho uma resposta específica. Mas já deu baita resposta aí. É isso mesmo. É interessante, né, isso tudo, porque a gente está vendo aí talvez um
né? Fora que a gente mora no Brasil, então é cada dia um dia mesmo, né? Se a gente for acompanhar a dia política é uma loucura, mas sem contar o dia nosso BBB político, tem também o lance de que a gente está sentindo muito interessante o que está acontecendo com as influencers, ou as que se consideravam influenciadoras, né? A gente vivia um mundo, talvez antigamente, que os influenciadores eram pessoas realmente que traziam uma bagagem de conhecimento muito grande, né? Os influenciadores de fato. E hoje em dia não. Então eu vi algumas matérias, você deve ter visto aí também, de muita coisa relacionada a influenciadores, o quanto está caindo essa... E a gente viu que não é tão difícil fazer coisas online, trazer conteúdo, né? Sim. Que a gente não fazia isso, a gente fazia outras coisas da vida, né? Agora... a gente se preocupa em estar na rua, né? Também eu acho que tem muito esse rolê, assim. Várias pessoas já falaram pra mim, Mel, por que você não faz tal coisa? Por que você não tem um canal no YouTube? Por que isso, por que aquilo? Eu falo, gente, porque eu tô o tempo na rua. Eu tô o tempo todo na rua, então eu não consigo, ainda não consegui encontrar um tempo, porque para produzir qualquer tipo de conteúdo, né, é um processo, você tem que se dedicar a isso, você não vai entrevistar uma pessoa sem antes entender quem é essa pessoa, então também a gente tem que entender que para se produzir conteúdo existe um trabalho sério, quando você faz um conteúdo que, né, é importante entender isso. Só que às vezes a gente está nessa correria também de fazer as nossas coisas em outros espaços, né, então nem sempre dá para colocar tudo que a gente gostaria na rede. Eu tenho muitas amigas que estão falando que depois dessa quarentena elas já passaram pelo curso assim, maior de influenciadora, que vai estar todo mundo sabendo fazer isso muito bem. Falei, realmente, porque eu nem imaginava. Mas não, marketing digital os caras manjam mesmo, os algoritmos. Agora, influenciador, estamos aprendendo. Mas brincadeiras à parte, que realmente foi uma coisa que essa quarentena expôs de uma forma tão grande, expôs também muito artista, né? E tinha sempre, talvez esteja sempre atrás de uma grande produção, e agora quando você está sozinho, é muito exposição. E a gente vê a verdadeira arte daquele artista. Então o conteúdo de fato que traz aquilo. Bom, Mel, o papo tá tão bom, mas o Instagram derruba a gente em 1 hora. Então a gente está chegando da nossa entrevista. Pessoal, queria dar um informe para quem veio pela Mel aqui. Esse é o Música em Rede, um canal de notícias e entrevistas sobre o mercado da música. Hoje a gente foi para um lado um pouco mais poético e filosófico, e que bom, porque senão fica muito difícil ficar noticiando tudo e falar sobre o mercado musical, mas faz parte também do mercado musical, faz parte a poesia, faz parte a filosofia, isso tudo faz parte, sem elas não existiria o mercado musical. E a gente está aqui de segunda a quinta-feira a partir das 19 horas. Amanhã a gente tem o Barral Lima, que é um cara muito massa. O meu parceiro Rodolfo vai fazer entrevista com ele. O Barral Lima produziu música do Toninho Horta, Milton Nascimento, Lô Borges, ele é mineiro. O cara é fera. Fora que ele é curador de vários festivais de tecnologia e música em Minas Gerais. É um cara bem legal. Então amanhã o papo é com ele. Às 7 horas a gente volta com as notícias e na sequência a entrevista. E você que está aí, chegou agora, siga aqui o Música em Rede, @Música em Rede Oficial, o Instagram. A gente está também adaptando as entrevistas para o YouTube, a gente tem 2 já. Hoje é a 23ª entrevista, ou seja, o que você falou de produção de conteúdo, eu vou dizer, estamos sentindo na pele, somos uma equipe de 4 pessoas trabalhando diariamente nisso, 4 entrevistas, pesquisa, pauta. Realmente é um trabalho. E no fim a gente não para, né? Pensa, na quarentena eu vou ficar sem fazer nada, cara. Eu tô fazendo bastante coisa. Assim, não quer dizer que elas vão ser remuneradas, mas eu tô trabalhando bastante. Remuneração é uma palavra à parte nesse mundo. Exatamente. As entrevistas estão no YouTube. Todas as notícias que a gente falou do Facebook estão, que a gente comentou no começo aqui da live aqui no Instagram. A gente coloca o link no Facebook também, @Música. E quem veio pelo Música em Rede, segue a Mel para conhecer o trabalho dela, o lindo álbum dela, pessoas queridas que gravaram ali, muito bonito. Tive o prazer aí de escutar ele cabo a rabo essa semana, não tinha escutado inteiro ainda. E é isso, Mel. Obrigada pela atenção. Que a gente tem uma playlist oficial no Spotify, que é uma playlist colaborativa, então procure lá, pessoal. Música em Rede Oficial, nosso logo verde, tem uma playlist onde cada convidado traz uma música, quem entrevistado a gente coloca lá. Então é uma lista bem Frankenstein, assim, bem Deve ser muito doido, vou ouvir.
E aí eu queria saber qual que é a música que eu já coloco agora mesmo, aqui já incluo ela aqui, tá aberto no meu Spotify. Ai, massa. Bom, a gente já tá encerrando, né? Deixa eu só entender o tempo aí que a gente tem. Só para Sim. eu agradecer a galera que colou aí, vários amigos, amigas. Gente, muito obrigada a vocês que estão aí acompanhando as coisas que estão acontecendo. Quem ainda não ouviu o disco Mormaço, ele está em todas as plataformas de música. Vai lá, dá o play. Que dá o play pra gente também é uma forma de ajudar, já que não tá dando para fazer show, entre outras coisas. E já que, né, eu tô aqui vendendo meu peixe, eu queria colocar nessa playlist um som chamado Faminta, é um som do meu disco do Mormaço, que tem participação da Bia Ferreira. Então, para acalentar os corações, dar um pouco de calorzinho aí para as pessoas, acho que é um momento bom para se ouvir essa música durante essa quarentena. Que massa, Mel. E ó, não vou encerrar antes dos pedidos calorosos da galera, pedindo você declame um poema aí pro pessoal. Eita, quanto tempo a gente tem? Só pra eu entender. Ele vai 2 minutos antes de acabar, mais ou menos uns 4 minutos a gente tem, mais ou menos. Ah, tá, não, deu tempo. É porque às vezes você fala 1 minuto, eu falo, meu Deus. Fazer uma poesia... Nossa, aí dá aquele branco, né? Acho que eu vou fazer... Alguém mandou uma do Mandume, nossa, eu não sei ela de cor. Pra quem não sabe, essa do Mandume que tá no final do videoclipe do Emicida. Mas tem alguma coisa nessa linha. É mais que fazer barulho e retomar o que é nosso por direito. Por eles continuávamos mudos, quem dirá fazer história, ter livro feito. Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica, ver os nossos em evidência e isso não é um pedido. Pois não é de hoje que cala o meu grito, abalam meus instintos ambos pela dor. Por ter nos olhos esse brilho, essa herança benquista dos genes de meu bisavô. Não é só pela preta cotista, a casa própria da diarista ou qualquer outra conquista dos que fazem parte da história de uma terra que você usurpou. É ver o espaço ocupado, a mulher preta pobre no doutorado retomando seu legado sem dizer sim, senhor. Nos querem supérfluas, apáticas, sem senso crítico. Nos moldam em estéticas, inépcias, estratégia sádica orquestrada por cínicos. Eu rejeito os teus dogmas e mantenho a perspicácia no meu raciocínio. E ainda observo bem atentos que compactuam com a tua lógica ilícita de extermínio. Senhores em seus altares, disputando egos maiores, supremos palácios planaltos para que possam se sentir superiores. Influentes na arte da intolerância, não sei como se cria tanta mente ambiciosa, tolhendo anciã sabedoria. Nos oferecem uma mídia abastada, interesseira interessada apenas na morte, mas não em quem mata. Como será que um corpo suporta tanta violência inescrupulosa? Como é possível dormir com as vozes em minha cabeça de tantas irmãs mortas? Nossas almas pedem por socorro e ninguém nota. Eu só peço Oiá que me guia, mantenha-me longe dos senhores fardados do mato e sua milícia. Me diz, o que te assusta? A farda, a gravata ou a luta? Perceba que nessa disputa conheço o teu caráter pelos heróis que cultua. É isso. Vou bater palma aqui, por todo mundo deve estar batendo palma em casa. Essa vai pela resposta do BBB também, é isso, entendeu? É sobre isso. Foda, hein? Mel, obrigada. Obrigado pela presença, pela contribuição toda aí, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor. E quem sabe aí no final, aí, quando tudo isso passar, a gente vai fazer um grande encontro da Música em Rede, vai chamar todo mundo que participou, uma galera bem massa. Massa, eu quero. E tamo nessa. Brigadão, pessoal. Amanhã a gente volta às 19 horas. E é isso. Valeu, Mel. Obrigada, gente. Valeu. Beijão, prazer. Até mais.